Então, para a gente entender a importância dessa primeira cúpula na Amazônia, nós vamos conversar a partir de agora com o Carlos Bocuí. Ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, a quem eu agradeço demais pela participação. Bocuí, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço, Daniel. É um prazer estar com vocês. Perfeito. O que nós podemos esperar dessa cerimônia de amanhã para anunciar e formalizar, a realização da COP30 em Belém no ano de 2025? Inclusive, o presidente deve assinar os documentos para iniciar as obras. Qual é, então, a importância de uma COP aqui no Brasil, especialmente na região amazônica? Olha, o primeiro ponto é que essas conferências climáticas, nos últimos 2 anos, desse ano, 2023 e no ano passado, foram realizadas em países onde você não tem uma democracia consolidada, portanto, a participação da sociedade civil ficou e vai ficar esse ano também restrita, né? Tanto o Egito como Emirados Árabes têm problemas de livre manifestação. Então, é muito bom que o Brasil cedie daqui 2 anos, porque o Brasil é um país democrático, você tem liberdade, é importante a participação social para pressionar governos no sentido da tomada de medidas, né? A segunda questão é que a Amazônia, como já se disse, é o centro das atenções do mundo por conta de ser a maior floresta equatorial e também de ter a maior biodiversidade do planeta. Então, a Amazônia é um ecossistema dos mais importantes do planeta. Isso significa que a sede não ocorrerá num país petroleiro, mas num país que tem a sua questão da biodiversidade e das florestas num perfil muito mais afeto à discussão. Porque o que acontece nessas conferências é que quando a gestão da conferência é dada para um país que tem uma matriz absolutamente ligada à questão do petróleo, você tem claramente um conflito de interesse no final do processo, na tomada de decisão, com a influência do país que está hospedando a conferência. Então, isso representa para o Brasil, nessa virada de 2025, um novo ciclo, onde um país emergente, um país com perfil ambiental, cedia uma conferência e, sim, ele pode proporcionar um salto nas ambições climáticas que hoje são uma necessidade. Nós estamos muito atrasados com relação às medidas que devem ser tomadas para manter o aquecimento do planeta num índice inferior a 2 graus. No caso, 1,5 grau, que seria o mínimo recomendável. Agora, olhando um pouco para o retrovisor, inclusive para ajudar as pessoas que nos acompanham, no que esse evento nos ajuda nas questões ligadas à preservação do meio ambiente? Acordos costumam ser fechados pelos países participantes, esses compromissos são assumidos, é por aí? Quais avanços, por exemplo, já foram registrados após outras COPs realizadas? Os avanços, eles são muito lentos. Ontem acabou, em Bonn, na Alemanha, uma conferência preparatória para a COP28. E esta discussão, que se deu durante 10 dias, houve muita dificuldade para se compreender e colocar à mesa o que deveria ser realmente discutido. Quer dizer, se ficou o tempo todo pleiteando uma discussão de uma agenda, e isso não foi bem sucedido. O que hoje é muito importante nesse processo é o fundo de perdas e danos, em função da necessidade dos países menos desenvolvidos, mais pobres, de obterem recursos para a sua adaptação climática, uma vez que os países desenvolvidos contribuem muito mais com gases de efeito estufa. Então, essa conferência que vai ocorrer no Brasil nos dá essa oportunidade de tratados internacionais, nos dá a oportunidade de uma política brasileira mais efetiva de contenção de desmatamento, uma política mais efetiva para fazer a priorização dessa política global de perdas e danos, que é um fundo prometido desde 2009 e que não acontece. Ele foi sacralizado na última conferência do Egito, mas na verdade ele acabou não sendo viabilizado. É um fundo ainda sem fundos, né? Então esses são os avanços que a gente espera que aconteça na conferência de 2025 no Brasil. Agora, no que tange a participação de outros países, sei lá, alguma coisa como uma gestão compartilhada da floresta, a gente tem visto
muitas nações se debruçando sobre esse tema, manifestando preocupação e também até abrindo a carteira e fazendo doações bem generosas para o Fundo Amazônia. Além dos acordos que geralmente são firmados na COP, é possível esperar contribuições em dinheiro após a realização do evento? Bom, o que nós estamos pleiteando nas conferências, isso é claro, é o Fundo para a Reparação de Perdas e Danos. E aí é alguma coisa acima de 100 bilhões de dólares, né? Num planeta que gasta 3,5 bilhões de armamento, manutenção de exércitos por ano, é um valor relativamente pequeno. Quer dizer, dinheiro tem, não tem a prioridade, né? E o que acaba acontecendo é que os países não querem abrir mão do seu modelo de desenvolvimento e também não querem pagar a conta para os países em desenvolvimento, aqueles que mais precisam, né? Então, essa questão de reparação de danos, para a questão da Amazônia, para a manutenção da Amazônia, não é só aqui, né? Você tem que investir muito na África subsaariana, na região que está desertificando da África, na região dos países insulares, da Oceania. O ano que vem a conferência deve ocorrer na Austrália, não é? Então, não é só o Brasil, várias regiões do mundo deveriam já estar recebendo recursos vultuosos para a sua adaptação climática. Você veja no caso do Brasil, os prejuízos em relação a acidentes climáticos ou episódios intensos de clima que consumiram 400 bilhões de reais ao longo dos últimos 10 anos e ceifaram praticamente 2.000 vidas. E aí é só lembrar Petrópolis, Recife, a Bahia, né? O que aconteceu no estado de São Paulo, no litoral norte. Quer dizer, esses eventos extremos, eles exigem aporte de recurso para a recuperação dessas áreas e para um processo de adaptação, visando eliminar as vulnerabilidades a que vêm sendo submetidas as comunidades, principalmente nos países mais pobres, né? Então, esse aporte de recursos para a Amazônia, para a manutenção da Amazônia, é importante, assim como é importante a reparação em todo o planeta. Carlos Bocuí, presidente do PROAN. Agora, Bocuí, trouxemos há pouco algumas falas e manifestações de um secretário do Itamaraty que trata de questões ligadas ao meio ambiente, e ele falou justamente sobre o projeto de extração de petróleo na região amazônica. Eu queria pedir a sua análise e sua avaliação acerca dessas discussões sobre esse projeto, e ele chegou a adiantar que, inclusive, será tema de discussão na COP28, que será realizada, inclusive, este ano em Dubai. Olha, essa questão da extração de petróleo na região da foz do Rio Amazonas, maior região, das maiores regiões estuarinas do planeta, não é uma questão para ser debatida em Dubai, é uma questão que deve ser debatida tecnicamente como licenciamento ambiental. O que é discutido em Dubai é a matriz do petróleo, nós não utilizarmos mais petróleo. Agora, isso será discutido no país como o Emirados Árabes, onde o coordenador será o próprio comandante em chefe de uma indústria petroleira. Quer dizer, nós temos um conflito de interesses instalado nesse processo de Dubai. Por isso que é importante que o Brasil se insira nessa discussão, tá? Então, a questão do petróleo extraído na Amazônia é uma questão técnico-científica que deve ser dirimida dentro do processo de licenciamento ambiental, que é o que a nossa Constituição diz, tá? Nós temos um sistema bastante avançado de avaliação de impacto ambiental que é constitucional. Agora, por outro lado, você tem que olhar as outras questões. Pensar que vamos extrair petróleo para daqui 5, 6 anos, numa região frágil como a Amazônia, e num período onde o petróleo está sendo banido, né? Será que esse é um bom negócio do ponto de vista de investimento? Será que isso não seria um fator até impeditivo para que o Brasil recebesse recursos para ter uma sustentação melhor para uma bioeconomia na Amazônia, uma questão mais adequada ao perfil que a Amazônia representa, né? Eu, francamente, tenho sérias dúvidas com relação à viabilidade ambiental da extração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Abrindo um parênteses nesse assunto, como o senhor tem avaliado essa queda de braço? De um lado, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente,
Do outro lado, o Ministério de Minas e Energia e Petrobras. Quem deve fazer essa mediação? O presidente Lula? E o que deve pautar o avanço dessa proposta? Então, eu queria voltar no tema do licenciamento ambiental. Claro, Quem claro. dá a palavra, Por quem favor. dá a palavra, quem dirime a dúvida é o órgão ambiental, é o IBAMA, tá? Então, você tem uma intenção do setor de energia, tem uma intenção de uma empresa estatal que quer lucrar com a extração de petróleo naquela região, e, por outro lado, você tem as condicionantes ambientais que vão aconselhar ou não a essa viabilidade ambiental. Então, essa interferência do presidente Lula no processo passa a ser uma coisa que é importante na medida que ele defenda a nossa Constituição, que ele defenda um instrumento legal, que é o instrumento do licenciamento ambiental e análise técnico-científica do processo, né? É isso que nós queremos, que o Brasil tenha uma regularidade ambiental a partir da sua visão científica e da sua possibilidade de seguir uma Constituição ecológica, né, que não é todo o país que tem. Eu tenho observado, voltando à COP30, viu, Bocuí, muitas discussões acerca dos objetivos das pessoas que moram na região amazônica, que muitas são pobres e acabam desmatando forçosamente a floresta por necessidade de sobrevivência. Muitas vezes ele se utiliza da madeira para conseguir comprar comida e por aí vai. Quais são as pautas mais importantes que devem ser tratadas na COP30 em relação à floresta amazônica, sustentabilidade e os desafios daqueles povos? Daniel, eu tenho absoluta certeza que se o problema da Amazônia fosse o que você coloca, nós estaríamos no céu, porque se é para resolver o problema do pequeno desmatador, daquele que desmata por sobrevivência, isso é um valor, é um índice muito pequeno do que ocorre na Amazônia. 76% do desmatamento se dá por conta da grande especulação de terra, para o aumento das terras para a criação de gado e também para a plantação de soja e outras commodities. E extração de madeira, né? Contrabando de madeira, que aí não é uma questão simples de pequeno devastador, mas sim questão de crime organizado que se instalou na região. Tá? Então, o que a COP pode prover desse processo em sediando a COP30 no Pará, a região da Amazônia tem uma atenção mais forte do governo para que o governo possa, de fato, implementar uma transição ecológica na economia da Amazônia, e aí atende exatamente a esse ponto que você colocou, as populações mais carentes, para que elas sobrevivam de bioeconomia, né, sem devastar. E, por outro lado, a contenção do desmatamento criminoso, né, que normalmente é incrível isso, mas não é feito pelos amazônidas. O grande desmatamento é feito, tem origem na região sul do Brasil, onde pessoas se estabeleceram na Amazônia para fazer o seu patrimônio à custa da devastação ambiental, né? Então, esta realidade, ela precisa ser bem vista do ponto de vista do percentual de degradação e a quem ele cabe e a medida adequada de fiscalização e de gestão para solucionar o problema. A COP30, ela é uma resposta, né? Ela vai impulsionar esse modelo mais adequado para a contenção da degradação ambiental na maior floresta tropical do mundo, né? Agora, Bocuí, para encerrar, 6 meses de governo Lula, alguns temas sensíveis têm sido tratados no âmbito do Poder Legislativo, CPI das invasões de terra, CPI das ONGs, no que tange a gestão do Ministério do Meio Ambiente. Que avaliação é possível fazer? Houve avanços nesses 6 meses? Já há algum tipo de sinalização? A impressão que eu tenho, Daniel, é que o Ministério do Meio Ambiente está numa espécie de compasso de espera para realmente exercer o seu poder no sentido de manter a regularidade, por exemplo, da Amazônia. Você tem ainda um índice muito elevado de desmatamento, medidas poderiam estar sendo tomadas para diminuir esse índice, né? E aí, eu diria do ponto de vista da fiscalização, né? Onde você tem sensoriamento remoto,
você tem a possibilidade de colocar a fiscalização em campo em tempo de conter o crime ambiental, tá? Então, esta parte da fiscalização é uma questão que ela deve ser prioritária, assim como a questão dos instrumentos de gestão que podem transformar a economia da região para que ela realmente se adapte a um modelo de sustentabilidade, sem devastação. Mas só que essa transformação da economia, do perfil socioeconômico da região, ele demora. Então, o que é mais necessário no momento é a contenção, especialmente desses 76% de degradação que eu me referi, que é ocasionado por especulação ambiciosa do território, né? Então, o que se espera é que o Ministério do Meio Ambiente ele cumpra realmente o seu papel, fazendo a lição de casa. É isso. Expectativas e perspectivas para a COP30 na Amazônia e também as principais pautas ligadas ao meio ambiente tratadas aqui com o Carlos Bocuí, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Bocuí, boa noite, bom fim de semana e volte mais vezes. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Fico à disposição. Um abraço. Abraço, boa noite.